Olá, pessoal, mais uma aula aqui de gramática, sintaxe, não é isso? Estamos aí progredindo em nossas aulas, não é, pessoal? Desta vez vamos falar de concordância verbal, mas olha só, nós não esquecemos as memorizações da sintaxe, que são importantes para que a gente possa manter aí o conhecimento atualizado para que vocês possam acompanhar, evidentemente, todas as aulas aqui. Então, roda aí a memorização da sintaxe. Não se esqueçam também da memorização da morfologia, repassem regularmente, tá bom? E vamos logo a seguir para a concordância verbal. Vamos lá, sujeito simples, pessoal, uma só palavra ou um só núcleo. Sujeito simples, uma só palavra ou um só núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Sujeito oculto ou elíptico, né? É aquele que não está expresso, não está escrito, mas é facilmente identificável. Sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está expresso, não está escrito, mas é facilmente identificável. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, I mais C, TI mais C. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, I mais C, TI mais C. Verbo intransitivo, sozinho, é aquele que está sozinho ou somente acompanhado por advérbio, não é, pessoal? Verbo intransitivo, aquele que está sozinho na oração, fora o sujeito, né? Lá no predicado eu estou falando. Então, verbo intransitivo é aquele que está sozinho no predicado ou somente, apenas acompanhado por advérbio. Verbo transitivo, nós temos o direto e o indireto. O verbo transitivo direto é aquele que segue o paradigma, ou seja, o modelo do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa ou compra alguém, né? Verbo transitivo direto, pessoal, segue o paradigma de comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo indireto já segue o paradigma de gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Há a presença da preposição, embora nem sempre seja a preposição de. Quem crê, crê em alguém ou em alguma coisa. Quem assiste, assiste a alguma coisa, não é? Esses verbos também são transitivos indiretos. Por fim, verbo de ligação é aquele que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Verbo de ligação liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Tem até exemplos aí para vocês. Muito bem. TD mais C sempre tem sujeito. TD mais C sempre tem sujeito. Se eu tiver um I mais C e um TI mais C, sujeito é indeterminado. Mas se eu tiver um TD mais C, sempre tem sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito, né, pessoal? Verbo haver, fazer, ser, chover. Sujeito inexistente, oração sem sujeito, haver, fazer, ser, chover. Objeto direto, pessoal, é o complemento do verbo transitivo direto. Então, complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. Então, objeto indireto, complemento do verbo transitivo indireto. Complemento nominal, certeza de que, cheia de que. Lembre-se que é o de que em diante que é o complemento nominal, não a palavra cheia nem certeza. A palavra cheia e certeza estão sendo complementadas. Exemplos aí de palavras transitivas, ou seja, que pedem complemento nominal. Certeza são substantivos. Certeza, convicção, fé, amor, esperança e confiança. Exemplo de palavras, adjetivos, né, que pedem complemento nominal. Certo, convicto, cheia, repleta, necessária. E advérbios que pedem complemento nominal, perto, longe, dentro, fora, antes, depois, diante, atrás. Então vamos lá. Substantivos: certeza, convicção, fé, amor, esperança, confiança. Certo, convicto, cheia, plena, né, ou repleta, necessária. Advérbio: perto, longe, dentro, fora, antes, depois, diante e atrás. Adjunto adnominal
palavras que acompanham o núcleo para auxiliar a expressão. Adjunto adnominal, palavra que acompanha o núcleo para auxiliar a expressão. Adjunto adverbial, todo advérbio funciona como adjunto adverbial. Ou seja, todo advérbio é um adjunto adverbial. Muito bem, de volta aqui para falar de uma nova matériazinha aqui de estudo, né? Ponto de estudo que é a concordância verbal, que é importante, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, viu, pessoal? Vamos lá, vamos de vermelho mesmo. É importante a concordância verbal, evidentemente, para concursos, para o uso da língua, né? Concordância verbal. Olha, como o próprio nome diz, tem a ver com o verbo, e concordância é o seguinte: a concordância ela consiste em se adaptar à palavra determinante ao gênero, número e pessoa da palavra determinada. Tá? Essa é uma definição do gramático Evanildo Bechara, e consta da sua moderna gramática portuguesa. Então, concordância consiste em se adaptar à palavra determinante ao gênero, número e pessoa da palavra determinada. Bem, pessoal, a palavra determinada que ele quer dizer é o seguinte: imagine que falasse assim, as meninas chegaram. Ok? Ela, Elisa, por exemplo, Elisa chegou. Elisa é ela, terceira pessoa do singular. Chegou, o verbo, ele acompanha o sujeito da oração Elisa. Por isso chegou. Se fosse as meninas, seria chegaram. Por exemplo, Elisa e Carmen chegaram. Então, nós temos que a palavra determinada aqui é Elisa, e as palavras determinadas na oração abaixo é Elisa e Carmen. Chegaram é a palavra determinante, que vai concordar em gênero, número e grau com as palavras determinadas. Bom, a regra geral da concordância diz o seguinte, que o verbo deve sempre concordar com o sujeito da oração. Uma regra geral, vale para a maior parte dos casos, tá? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Eu ouço o canto dos pássaros à minha janela. Vejam que é por isso que a gente estudou até agora sujeito, por exemplo. Por quê? Se eu tiver o sujeito simples, a concordância se dá com esse sujeito simples. Se tiver composto, com o sujeito composto. Se o sujeito for indeterminado, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, a não ser que ele inicie a oração, aquele caso da terceira pessoa do plural. Enfim, há muitos casos de concordância, tá? Então, o sujeito aqui é eu. É só perguntar, olha, quem ouve o canto dos pássaros à janela? Eu. O sujeito é eu. Portanto, a palavra, né, determinante, ouço, tem que concordar com o sujeito que sou eu. Se fosse ela, seria ela ouve o canto dos pássaros, certo? Essa é a concordância do verbo com o seu sujeito, tá bom? Fazes tu melhor negócios que Judas ao estudar gramática. Fazes tu, veja, tu é o sujeito. Quem que faz melhor negócio que Judas? Tu. Tu é o sujeito. Tu pede o verbo concordando com ele. Tu fazes. Nós fizemos nossa lição de casa. Quem fez nossa lição de casa? Nós. Nós aqui é o sujeito, né? Ok? Veja que o verbo vai ter a desinência, a terminação característica da primeira pessoa do plural, que é o nós. Nós fizemos. O vento, a chuva e o sol não me desanimavam. Veja, o que é que não me desanimava? O vento, a chuva e o sol é sujeito composto. Sujeito composto, via de regra, né, vai concordar com esse sujeito composto que estaria no plural. Há um caso excepcional, viu, pessoal? Eu vou me adiantar aqui, tá? Que eu uso um aposto chamado aposto recapitulativo e o verbo concordaria com o aposto. Olha só. O vento e a chuva e o sol nada
nada me desanimava. Repare que eu não falei o vento e a chuva, não é vendo, é vento, a chuva e o sol. Nada se chama aposto recapitulativo. E o verbo, nesse caso, não concorda com o sujeito, mas com o aposto. Mas isso, digamos, é um caso excepcional, tá bom? Em que o verbo concorda com o aposto recapitulativo. Regra geral, veja só, o sujeito é composto, eu tenho 3 núcleos, vento, chuva e sol, o verbo deve ficar na terceira pessoa do plural. Tudo bem, então? Ótimo, essa é a regrinha geral. E sabe, essa regra geral, ela já traz uma série de dificuldades muitas vezes, tá? Principalmente quando o sujeito é muito extenso e os alunos podem se confundir. Vamos ver casos especiais aqui de particulares, né, de concordância verbal, não especiais. Lembrando, tem o PDF para vocês aqui na aula. Dê uma olhadinha no PDF, procurem na apostila de vocês isso aqui, olha. Concordância verbal. Na minha página está 117, na de vocês pode estar até 10 antes, tá? Ou, enfim, procurem aí, tá? Vocês vão encontrar. Casos particulares de concordância verbal. Vejamos. Quando o sujeito vier depois do verbo, então o sujeito vir depois do verbo, este concorda com o núcleo mais próximo no caso de o sujeito ser composto, tá? Esses casos particulares são mais quando se trata de sujeito composto. Então veja só, quem me importunava? Carlota, o lar, a sociedade e seus códigos? Veja, quem me importunava? Se Carlota, o lar, a sociedade e os códigos viessem antes do verbo, aqui ó, antes do verbo, você deveria falar, a concordância ficaria importavam. Carlota, o lar, a sociedade e seus códigos importavam, que me importavam. Mas como eles ocorrem depois do verbo, a regrinha diz que o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Carlota está no singular, o verbo vai ficar no singular, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui, né? Que eu pudesse criar para vocês, que pudesse demonstrar essa ocorrência, certo? Chegou o padre e seus iguais. Pessoal, chegou o padre e seus iguais. Se eu tivesse o padre e seus iguais, eu deveria obrigatoriamente falar chegaram. Agora, eu posso concordar com o núcleo que está mais próximo ao padre. Chegou o padre e seus iguais. Agora, se eu quisesse chegaram, também estaria certo. Chegaram o padre e seus iguais. Tá bem? Esse é um caso particular quando o sujeito vem depois do verbo. Aí eu posso, ele concorda, você indica que ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Não é obrigado, tá? Também é possível o emprego do verbo no plural. Eu acabei de falar isso, né? Que me importavam Carlota, o lar, a sociedade e seus iguais? Ou seja, não é obrigatório o uso do verbo no singular concordando com o núcleo mais próximo. Ele pode concordar com todos os núcleos e, portanto, permanecer no plural, certo? A memorização para isso seria assim, ó, sujeito posposto no singular, ou seja, o sujeito colocado depois do verbo, por isso que ele é chamado de posposto, e ele estiver no singular, o verbo pode ser singular. Então, primeira memorização aí. Sujeito posposto no singular, o verbo pode ficar no singular. Ok? Quando o sujeito for composto e constituído de palavras sinônimas ou quase sinônimas, veja o que acontece. Ó. Sinônimos e quase sinônimos, ele pode ficar no singular. A desgraça e a infelicidade o fez. Pode, não é obrigado. Ou o fizeram rever seus conceitos existenciais. Então, a desgraça e a infelicidade o fez ou o fizeram. Isso ocorre porque desgraça e infelicidade são palavras sinônimas ou quase sinônimas, tá bom? Então, memorização para isso aqui, ó. Essa é a primeira memorização. Segunda memorização.
núcleos sinônimos ou quase sinônimos, tá? Núcleos sinônimos ou quase sinônimos. Neste caso, núcleos sinônimos ou quase sinônimos, o verbo pode permanecer no singular, tá bom? Então, fica aí, completem aí, tá? Núcleos sinônimos ou quase sinônimos no singular, né? Núcleos sinônimos ou quase sinônimos no singular. O verbo pode permanecer no singular. Certo, então? Muito bem. Quando os núcleos do sujeito composto se ordenarem numa gradação, concentrando-se no último deles a atenção do escritor, olha o que acontece. Entrava a girar em volta de mim à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto que lhe aprovasse a produção. Veja, o juízo, palavra e gesto. O gesto aqui recai sobre ele toda a atenção, né? Então fica aprovasse, o gesto aprovasse. Senão deveria concordar com aprovassem. É obviamente possível a concordância também com aprovassem. Tá certo? Muito bem. E o nosso TD mais C? Vocês lembram que nós aprendemos TD mais C? Que o TD mais C sempre tem sujeito? Olha só. Vende-se terreno. Terreno é o sujeito. Toda vez que eu tenho um TD mais C, o sujeito está posposto, colocado depois do verbo. Agora, se fossem terrenos, vendem-se terrenos. Então, vende-se terreno, vendem-se terrenos, porque terrenos são vendidos. Então, TD mais C tem sujeito e o verbo deve concordar com esse sujeito, tá? A concordância se dá com o sujeito, que é o paciente da ação, posposto ao verbo por se tratar de voz passiva. Isso aqui você não precisa, né, prestar muita atenção, não. Guardando que o TD mais C, o sujeito está logo depois do verbo, tá ótimo. Olha aqui exemplos. Alugam-se barracas, porque barracas é o sujeito. Portanto, barracas são alugadas. Alugam-se barracas. E aluga-se barraca. Aluga-se barraca, né? No caso aqui é plural, o sujeito, o verbo fica no plural. O sujeito aqui, ó, barraca, está no singular, aluga, que é o verbo, fica no singular. Regulam-se relógios, ó o sujeito no plural, regulam-se. Regula-se relógio, o sujeito está no singular, o regula na terceira pessoa do singular. Venderam-se todos os bilhetes ao sujeito, né, pessoal? TD mais C. Agora, vendeu-se o bilhete, porque o bilhete, TD mais C, o sujeito está no singular. E aí, tudo bem? Ó, vão repassando essas memorizações aqui também da concordância, tá bom? Lembra do caso do sujeito indeterminado, que é o caso do I mais C e do TI mais C? Nesse caso, né, em que o sujeito I mais C e TI mais C, o sujeito é indeterminado. E o verbo intransitivo, o transitivo indireto, tem que ficar no singular. Agora, lembra da oração sem sujeito? Haver, fazer, ser indicando tempo, data e hora, chover, nevar, ventar. Nesses casos, também o verbo fica no singular, porque o sujeito não existe, tá? Vamos ver exemplo aí. Precisa ser de bons professores. Ó, de bons professores é o objeto indireto, não o sujeito. Então, o verbo tem que ficar no singular. Não posso concordar com o sujeito aqui, é sujeito indeterminado. Como ele é indeterminado, eu não posso concordar com o sujeito que não está determinado. Fica no singular. Cresce em duendes. Ó, em duendes, aqui também eu tenho um TI mais C, né, pessoal? Aqui também é um TI mais C. Ó, TI mais C. O sujeito é indeterminado. Em duendes não é o sujeito. O verbo fica no singular, tá? Havia, olha o verbo haver aqui, ó, do sujeito inexistente. Havia pessoas ruidosas naquela sala.
Verbo haver significando existir, oração não tem sujeito, portanto não vai concordar com pessoas ruidosas, fica no singular. Havia pessoas ruidosas. Fazia é o mesmo caso aqui do verbo fazer do sujeito inexistente, tá? Como não tem sujeito oração, verões quentíssimos naquela região não é o sujeito. O verbo fica no singular, verbo fazer, que é um verbo impessoal. Certo, então? Então, se o sujeito for indeterminado com I mais C e TI mais C, o verbo fica no singular, tá bom? Sujeito indeterminado, I mais C, TI mais C, o verbo vai ficar no singular. E se eu tiver o sujeito inexistente com o verbo haver, fazer, ser, chover, o verbo também vai ficar no singular, porque a oração não tem sujeito. Vamos ver mais um caso aí, tem muitos casos, né, pessoal? Mais um caso aí de concordância verbal, um e outro, ok? Veja uma situação aqui, ó. Uma e outra coisa lhe desagradava. Com um e outro, viu, pessoal? Ou uma e outra, é livre a concordância com um, com outra ou com ambas, uma e outra. Uma e outra coisa lhe desagradava, uma e outra coisa lhe desagradavam. Ou seja, uma coisa e outra coisa desagradavam, tá bom? Então, com um e outro, então, é livre, é opcional, tá bom? Singular ou plural, eu é que escolho. Um e outro, livre, singular ou plural. Tá aqui memorização. Ok? Memorização um e outro livre, singular ou plural. Não se esqueçam de repassar essas memorizações também da concordância, hein? Certo, então? Agora, olha o caso de um ou outro, não é um e outro. A expressão um ou outro, seguida não do substantivo, pede, né? Não pode, pede o verbo somente no singular. Um ou outro rapaz virava a cabeça. Um ou outro jornal foi entregue, não foram entregue. Atente-se a isso. Um e outro é livre, singular ou plural. Perdão, gente. Um ou outro, aí não, tá bom? Sempre no singular. Certo, então? Um ou outro, memorização, tá aí, ó, mais uma memorização. Um ou outro somente no singular. Um ou outro somente no singular. Um ou outro somente no singular. E o caso de nenhum nem outro, como fica? A expressão nenhum nem outro permite a concordância tanto no singular quanto no plural. Então, nenhum nem outro também é livre, né? Singular ou plural, eu que escolho, tá? Nenhum nem outro falou ou falaram a verdade. Nenhum nem outro compareceu ou compareceram. Ambas as concordâncias possíveis aqui, tá bom? Nenhum nem outro, livre. Um dos que, olha aqui, essa situação aqui, quando eu tenho a expressão um dos que. Aqui também se admite a concordância tanto no singular quanto no plural. João foi um dos brasileiros que mais trabalhou, o João, ou um dos brasileiros que mais trabalharam. João foi um dos brasileiros que mais trabalhou, um dos brasileiros que mais trabalharam. Então, um dos que é livre, singular ou plural. Mais de um, costuma cair em concurso mais de um, hein? O mais de um só cabe no singular. Então, por exemplo, ó, mais de um aluno faltou à aula, mais de um candidato discursou, mais de um, pessoal, somente no singular. Então, vamos lá, mais de um, somente no singular. Mais de um, somente no singular. Certo, pessoal? Mais de um, somente no singular. Ok? Veja uma observação aqui, ó. Alguns autores empregam o verbo no plural quando a expressão mais de um estiver repetida ou se a intenção for de reciprocidade.
Mais de um jornal, mais de um general foram mortos. Mais de um político de princípios adversos deram-se as mãos, ok? Então, nesse caso, inserindo-se nesta situação aqui, repetido ou reciprocidade, cabe sim o plural. Sujeito resumido, ou seja, aposto recapitulativo. Aliás, eu mencionei isso quando eu estava falando da regra geral, né? O aposto recapitulativo. Por quê? O verbo não vai concordar com o sujeito composto, ele concorda com o aposto. As cidades, os campos, os vales, tudo me encantava. Olha o verbo encantava concordando com tudo. Ar, o sol, o ar, as flores, nada prendia. O que prendia? Nada prendia minha atenção. Se eu tirasse o nada, ficaria o ar, as flores prendiam minha atenção. Aqui em cima, as cidades, os campos, os vales me encantavam. Como eu tenho um aposto recapitulativo, tudo e nada, vai concordar com o aposto e vai ficar no singular. Comandantes, soldados, amigos e inimigos. Ninguém escapou. Veja só, ninguém, um aposto recapitulativo, tá? O verbo está concordando com o aposto recapitulativo nesses casos. Maioria e parte, nossa, cai também, hein? Concurso às vezes gosta muito de maioria e parte. As expressões quantitativas, tais como grande número de, grande quantidade de, parte de, grande parte de, a maior parte de, a maioria e equivalentes são seguidas de substantivo no plural. O verbo pode ficar no singular ou no plural. A maioria dos presos fugiu ou a maioria dos presos fugiram. Fugiu estaria concordando com a maioria e fugiram concordando com presos. Presos fugiram. Então, maioria e parte ficaria assim, ó. Maioria e parte. Seguido de substantivo no plural, o verbo pode ir para singular ou plural. Então, maioria e parte seguida de substantivo no plural pode ser plural, ou seja, pode ser singular ou plural, como eu demonstrei aqui para vocês, tá? Agora, olha só essa expressão, não só, mas também, não só como também, é uma outra memorização. Não só, mas também. Concorda também com o mais próximo ou vai para o plural. Então, vai concordar com o substantivo mais próximo ou vai para o plural. Não só, olha o exemplo, não só o presidente, mas também a Câmara dos Deputados se apressou ou se apressaram. Não só, mas também, pessoal, vale como se fosse um e. O presidente e a Câmara dos Deputados se apressaram a anunciar o resultado das eleições. Mas se eu tiver não só, mas também, cabe tanto o singular quanto a forma plural. Perfeito, então? Olha outro exemplo aqui, ó. Não só o rapaz, mas também as moças compareceram. Não só o rapaz, mas também as moças compareceram. É possível também, né? Não só as moças, como também o rapaz compareceu, tá certo? O detalhe aqui, pessoal, é que moças, moças está no plural, o que obriga que o verbo vá para o plural. Tudo bem? Não só, mas também concorda com o núcleo mais próximo. Então, compareceram, tem moças como núcleo mais próximo. Então, anote a memorização aí que ela é importante, tá? Não só, mas também. Ok? Não só, mas também. Concorda com o mais próximo ou vai para o plural. Então, não só, mas também concorda com o mais próximo ou vai para o plural. Tudo bem, pessoal? E quando o sujeito é um pronome relativo? Fui eu que,
Fui eu o que resolvi a questão, fui eu quem. O sujeito é o que, o quem, tá? Então, ó, fui eu que resolvi, eu resolvi, tá? Fui eu que resolvi, eu resolvi. Fui eu o que resolvi a questão. Fui eu quem resolveu. Olha, o resolver tá concordando com quem. E fui eu quem resolvi a questão. Tudo bem? Ótimo. Ao se empregar o pronome que, o verbo resolver foi conjugado na primeira pessoa do singular. Porém, ao se empregar o pronome quem, o verbo pode ser flexionado tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa que está expressa aí na oração, tá bom? Muito bem, pessoal. Além desses casos de concordância, esta aula que eu acabo de terminar aqui, nós chamamos de concordância verbal 1. E vamos ter a concordância verbal 2 aí com a concordância do verbo ser, que é uma concordância muito particular dele. Tá certo? Então, é isso. Bons estudos, eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.